Oi gente, tudo bem? Voltei aí, né? Sou Haroldo do canal Haroldismo. Voltei aí hoje para falar de um tema importante, de novo, sempre falando de temas polêmicos, e esse tema é importante porque eu escutei as pessoas na rua dizendo isso. E então eu vim aqui dar uma resposta para que eu escutei de pessoas falando na rua, falando que, por exemplo, se as reformas tributárias e a reforma da Previdência não forem logo colocadas em práticas, e o consumo vai diminuir, e que as lojas estão vazias, que ninguém está consumindo. Bom, gente, não é assim, e eu vou provar através de estudo, através de Ladislau Dalbor, que é um professor da PUC, muito importante, um economista de alto gabarito, fala muitos idiomas, inclusive leu a Bíblia em hebraico original. Olha para você ver o nível do intelectual que eu vou usar aqui hoje, do economista que eu vou usar hoje. O livro dele é muito bom, ele disponibiliza todas as suas obras como cientista mesmo, né? Muitos cientistas fazem isso, disponibiliza as suas obras online, né? É só entrar no Instituto Paulo Freire, você vai achar todas as obras lá de Ladislau Dalbor. A Era do Capital Improdutivo vai estar lá, ele disponibiliza de graça, dá para você ler até no celular. É um livro com linguagem fácil, né? Como eu vou provar agora, através de uma linguagem bem fácil, bem didática, para mostrar, não só para as pessoas aqui da escola, para meus alunos, como também para todos que assistirem do canal e da rua. Vamos lá. Gente, para reativar o consumo, entrando aqui no livro da Era do Capital Improdutivo, esse daqui, para a gente reativar o consumo, a gente tem que trabalhar com 3 fatores. O primeiro é o óbvio, a renda das famílias. Como que é a economia brasileira? A economia brasileira é muito fácil de identificar. Ela é pautada em pequenas empresas, cabeleireiro, bares, supermercados, restaurantes, isso que nós chamamos de pequena empresa. Então a maioria dos empregos vem da pequena empresa, e quem consome nessas pequenas empresas é o trabalhador comum, é o trabalhador normal. Na verdade, a massa, a grande parte trabalhadora do Brasil, não aquela que é rica. Os ricos, pelo contrário, os ricos não se acham brasileiros, eles vão morar em Miami, em Mônaco, eles vão gastar seu dinheiro lá, né? Aqui eles não se acham, eles têm nojo. Nós temos um imenso complexo de vira-lata, infelizmente, tá? Por isso que a gente não muda. Mas vamos lá, continuando. Então 60% de toda a renda vem da pequena família, dos pequenos empresários, daquele trabalhador ali assalariado que trabalha para pagar suas continhas. E o que aconteceu? A renda desse trabalhador, não é de agora, tá? Não estou falando desse governo atual, mas ela vem diminuindo desde a renda per capita do Brasil, ela vem diminuindo desde a década de 80. Então os trabalhadores estão trabalhando mais e ao mesmo tempo ganhando menos. Óbvio que isso vai diminuir o consumo. Mesmo com facilitação de crédito, que eu já vou falar que é um outro engodo, tá? Essa facilitação de crédito e assim por diante. Então, essa primeira renda, que é a primeira parte que reativa o consumo, está diminuindo. E esse governo já falou que não vai aumentar, não quer aumentar o salário mínimo de forma real, nada. Então, vai diminuir o consumo. Segundo aspecto, a renda indireta, que nós temos a primeira renda, que é a renda direta, que é o salário, e a renda indireta, que são os bens que o governo fornece. E aqui entra outro erro de perspectiva. Porque qual que é a perspectiva que o brasileiro está falando? Estado mínimo, enxugar o máximo o Estado. Gente, a gente já vive no Estado mínimo. Não tem médico para todas as pessoas. 50% do país somente tem saneamento básico. Tem água encanada. 50% vai tirar mais o que do Estado ali? Vai chegar para o cara que não tem água encanada, vou tirar lá Estado mínimo para você. O cara falou, mas que Estado? Eu não tenho polícia, não tenho segurança, nada. Até em Araras, que é uma excelente cidade, com IDH bom, só que falta, se você vê, às vezes não tem pediatra para atender. Então essa segunda parte, que é o serviço, que é a renda indireta, aquele trabalhador classe média que pede Estado mínimo, ele não entende que é ele que está perdendo. Porque ele vai ter que pagar um convênio médico, um convênio odontológico. Ele vai ter que pagar também uma escola para o filho estudar. E lógico, como classe média não é rica, né, que a classe média não entendeu ainda, como a classe média não é rica, ela vai deixar de consumir. Esse mês eu não vou comprar um tênis, vou deixar para consumir. Então os 2 primeiros motores que alavancam o consumo está travado no Brasil. Né? E o terceiro, mais perverso de tudo, segundo Ladislau Dalbor, que é os juros. Os juros do Brasil é o juros maior no mundo, só isso, maior, muito maior do que os outros.
No Japão você empresta 2 a 3% ao ano, no Brasil 40% ao ano. Isso se você ficar feliz, se você achar um empréstimo bom. Você vai fazer um empréstimo de 3 anos, você vai pagar lá 100%, 120% em 3 anos de juros. Então você emprestou 10, vai pagar 22 em 3 anos. Como que o microempreendedor faz? Então muitas vezes uma loja que vende ferramenta, ela precisa do microempreendedor, aquele cara que vai na casa arrumar, sei lá, marido de aluguel. E o cara vai precisar do quê? De uma moto, de uma caixa de ferramenta. Ele vai ter que emprestar 10 mil para comprar sua moto, sua caixa de ferramenta. Como que ele vai viver? Se ele vai ter que pagar 30 mil, se ele emprestar esses 10 mil. Não tem. O crédito no Brasil é o crédito mais caro do mundo. Então faz com que o microempreendedor não abra o seu negócio. Faz com que as pessoas tenham medo de consumir, porque se elas consumirem e ficarem devendo para o cartão de crédito, é 400% ao ano. Onde já se viu isso daí? Reclama. Não adianta fazer reforma tributária se não mexer nos juros do cartão de crédito, porque o cartão de crédito atinge o pobre direto. Não adianta fazer reforma da Previdência e falar que vai melhorar o consumo se não fizer a reforma dos juros, colocar lei. Qual juros é maior do que aqui no Brasil? E quem está lucrando nos últimos anos? Entra aí as empresas que mais lucram. São as empresas de capital financeiro. Quem são as empresas de capital financeiro? São os bancos. E por que eles lucram tanto? Por causa dos juros. Além dos juros pago pelo trabalhador, os juros da dívida pública, que eles emprestam dinheiro, que é outra sacanagem. 51% de todo o nosso dinheiro, já falei no outro vídeo, 51% de todo o nosso dinheiro vai para o banco, para pagar o empréstimo da dívida pública. Né? Então, nós estamos perdidos. 20% de tudo que nós arrecadamos no Brasil é para pagar escola, prédios, pontes, construções, contratar professores e médicos. 20%. E 51% vai para 1% da população, que tem mais do que 99% da população. É isso que o Dalbor fala. E aí vem a classe média e pede Estado mínimo. Estado mínimo do quê? Cara pálida. Estado mínimo do quê? A gente precisa começar a pensar, precisa identificar. Nós estamos vivendo numa escravidão econômica. A renda diminuindo, os serviços diminuindo para a população e os juros dos créditos sempre crescendo, sempre de forma astronômica. Né? Se os juros diminuíssem o mesmo tanto que a renda diminuiu, a gente teria até mais consumo hoje. Talvez o microempresário estava arriscando. Hoje, se você tem um dinheirinho, uma ideia para investir, investe. Vamos lá, investe. Agora, se você não tiver dinheiro, pede para alguém investir para você, porque se você pegar do banco, você fala. Você não vai conseguir pagar o banco e pagar a sua produção. Tá? Então era isso que eu ia falar. Aonde que deu certo isso, professor? O próprio New Deal, já ensinei lá em 1933, com o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos. Ele fez exatamente isso, ele aumentou o poder de compra dos trabalhadores, aumentando a renda direta, que eram os salários, né? Se não aumentando o salário, pelo menos ali dando assistência na renda indireta, fazendo leis trabalhistas, né? Então o trabalhador ia ter escola, ia ter saúde, ia ter até o Roosevelt lá nos Estados Unidos foi chamado de comunista, né? Ele também foi, pouco se fala disso, né? Ele trabalhou com essa linha de indireta, com essa linha de renda indireta, e também abaixou os juros dos bancos, para as pessoas voltarem a consumir. Né? E é assim que dá certo. Hoje no Canadá, o salário é um pouquinho menor do que nos Estados Unidos. Só que o canadense vive melhor. Como assim, professor? Dá um exemplo. Nos Estados Unidos, a saúde, por isso que uma das principais discussões em eleições é a saúde nos Estados Unidos é extremamente cara. No Canadá é de graça. Então não adianta o trabalhador dos Estados Unidos ganhar mais e ter que pagar escola e saúde, e o trabalhador do Canadá ganha menos, mas não paga escola e saúde. Paga até mais impostos do que o norte-americano, mas ao mesmo tempo não paga saúde e escola. Então acaba sobrando dinheiro, ele consegue consumir uma viagem, um passeio. Olha, estou dando exemplo do Canadá, o IDH altíssimo. Mesmo com o salário menor, o cara vive melhor do que nos Estados Unidos. E muito melhor do que aqui. Porque o crédito lá é menor, os juros do crédito é menor. Quer dizer, o crédito não, né? Mas os juros do crédito é menor. Então é só isso que eu tenho para falar, gente. Não
pelo amor de Deus, não caiam na ilusão de que fazer ajuste fiscal ele pode melhorar se cobrasse mais dos ricos, dos bancos. O banco teve muito lucro esse ano, boa parte você vai devolver para eu devolver para a minha população, em escola e saúde, transporte público. Outra coisa, a gente tem que comprar carro, e você vai comprar um carro, você paga 3 vezes para o banco o valor que você emprestou. Né? E daí o cara fala, a gente só culpa os impostos, mas não culpa o banco. Né? Ou você emprega um carro, 10 mil, 5 mil é de imposto. Aí esses 10 mil você vai pagar 40 mil, 30 mil foi para o banco, você fala, mas pago muito imposto. Essa é a mentalidade da classe média, que não entende. A gente precisa mudar isso, essa mentalidade torpe, né, que desvirtua os fatos, né, que inverte a realidade, que vê somente o governo, a política como um demônio, mas não vê quem está por trás da política e por trás do governo. A gente precisa mudar isso daí. Então como que funciona a nossa moeda, como que funciona o nosso dinheiro, como funciona o nosso consumo, são assuntos que eu vou tratar aqui quase sempre para trazer essa luz. Porque, pelo amor de Deus, ficar falando que tirar a aposentadoria de pobre, pedreiro, vai trazer o consumo, gente, desculpa, é uma infantilidade. Né? Pelo contrário, vai diminuir o consumo. Vai aumentar a desigualdade, vai diminuir o consumo. Aquele pobre que tem um mercadinho, um barzinho de esquina, que depende de outro pobre para comprar no barzinho dele, vai acabar ficando sem cliente. E aí também, esse que tinha um barzinho que vendia um pouquinho mais, por consequência também vai ficar sem cliente. Até falei economia. Como o Dalbor mesmo fala, é uma tática suicida dos bancos. É uma tática suicida. Bom, só isso que eu tinha para falar. Tchau, tchau, até mais. Até o próximo vídeo aí.